Bom dia, olá mulheres, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Estamos aqui para falar com vocês mais um pouquinho a respeito do que nós aprendemos uma com as outras. Hoje nós temos uma convidada especial que é a Cleo. Seja bem-vinda, Cleo. Bom dia, Espero que você goste. Amém. Nós estamos preparando aqui para vocês um estudo sobre uma rainha. Qual de nós, né, não deseja ser uma rainha? Então espero que vocês aí curtam, gostem bastante, comente aí com a gente, para que nós venhamos aí realmente aprender umas com as outras, né? Que vocês venham aí partilhar com a gente aquilo também que vocês sabem sobre essa rainha. E o Eagles Cast está começando, sejam todos aí bem-vindos. Tudo bem, Cleo? Cleo, vamos falar um pouquinho então de Esther, né? Uma mulher sábia, uma mulher ousada, Sim. Uma mulher assim com autoridade espiritual, uma mulher assim de coragem, né? Quantas coisas boas, né? Eu gostaria que você falasse um pouquinho da história, para que a gente sabesse o porquê Esther entrou, né, na história da Bíblia, porque Esther nos deixa tantos ensinamentos que nós vamos decorrer aqui falando para as nossas amigas, né? O que nós aprendemos com Esther. Amém. Falando de Esther, né? Quem gostaria de ter a sabedoria de Esther, né? Mas para nós falarmos de Esther, nós vamos voltar lá, né? No princípio da história, né? Do rei Assuero, aonde ele, né, tem a rainha Vasti, e é simplesmente a rainha Vasti, ela desobedece um chamado do rei, né? E ao desobedecer um chamado do rei, o rei fica muito furioso, né? E ali ele vai se aconselhar com os príncipes o que deveria estar fazendo com aquela situação, né? E existia um conselho na época, então, para isso? Sim. E um deles ali, né, ele fica, né, ali... Foi aquele chamado Memucã, esse mesmo, esse. E aí ele fala assim que a rainha Vasti não só fez mal aos olhos do rei, mas sim a todos os príncipes que estavam naquele local. Porque aquilo dali poderia ser muito mal para a província, porque foi algo que ela fez que os outros maridos, as outras mulheres poderiam estar fazendo para os seus maridos. Eles achavam, né, uma afronta, um desagrado, uma afronta, né? E foi isso que aconteceu. E a rainha Vasti, naquele momento do conselho, ela foi, né, tirada, né, como rainha. E aí o rei, ele procura, né, um dos seus eunucos para estar indo buscar ali em Susa, né, moças virgem, né, moças formosas, virgem, para estar escolhendo outra rainha no lugar da rainha Vasti, né? E acontece que um dos seus eunucos, vendo já, né, a Esther, os olhos dele já se, né, viu que ela era muito linda e já foi, tipo assim, oferecendo para ela, né, os enfeites, alimento, e já levou ao palácio, né, do rei, aquela moça Esther, né, aonde os olhos do eunuco achou graça nela, né. E aconteceu que a rainha foi com outras moças para lá. Mas não só Deus deu para a rainha Esther os enfeites, alimento, mas também deu moças para Esther, né? Tá cuidando da Esther, para estar ali com a Esther. E a Esther passa por um processo, né, Rose? Um processo de preparação, né? São 12 meses de processo, né? Ali no palácio. E ali ela começa a se preparar. Primeiro vem, né? Vem as especiarias, os óleos, né, de cura. Por que os óleos de cura, né, gente? A Esther era uma moça simples, né? Como uma moça que poderia dizer hoje, uma moça assim do interior, uma moça humilde da roça, sem muitos adornos, né? Trabalha até num serviço, diria assim, pesado, uma coisa assim que só os homens trabalhariam, né? Sim, cuidando de vacas, de porcos. E muitas vezes aquele cheiro do ambiente ficava na pele, né?
e precisava passar por esse processo, né, de tratamento, de cura, né? Vamos supor assim, trazendo para o nosso lado espiritual um tratamento de cura, porque era um óleo, né, de cura, para lavar, para limpar, né, para tirar toda a crosta do corpo. Então, passava por esse processo. Era 6 meses com esse processo. Depois tinha mais né, 6 meses com o bálsamo, né, aquele perfume cheiroso para hidratar, para ela poder entrar na presença do Trazendo Rei. para nós essa parte, então, Cléo subentende que os processos que nós passamos é necessário o tratamento. Sim. É necessário o tempo, né? Tempo. Porque você tem que passar por ele para que você seja curada, Sim. seja transformada, Sim. que é o que mais nós aprendemos no nosso grupo Águias, né? A respeito da transformação, a quebra de paradigmas, Sim. fora a religiosidade, Sim. né? Então tudo isso faz parte de um processo, né? processo. Para a pessoa ser preparada para que ela consiga chegar no ápice da onde ela tem que chegar, que é o que aconteceu com Esther. Ela foi Isso. totalmente preparada antes de se chegar ao rei para se tornar uma rainha, né? Sim, sim. E assim, como nós mesmos, aprendendo uma com as outras, esse estudo que a gente aprende, né, o Grupo Águia, o time Águia, ele aprendendo dentro da palavra, né, dentro da palavra que vai trazer a nossa cura, né, a palavra que vai nos ensinar. O que Esther nos ensina, né? Esther ensina algo aí pra gente muito importante, né, para nós mulheres, né? O processo que a Esther teve é o processo que nós temos hoje, né? Sim. É um processo de cura, um processo de limpeza, um processo de curar todos os nossos traumas, né? Muitas mulheres hoje, Rose, que são órfãos de pai, de mãe, né? Até mesmo de esposo. De esposo, né? se sente rejeitadas, é aquela né? mulher que é casada, mas parece que não é casada. É uma mulher que sente rejeição. Vive uma orfandade dentro do casamento. Dentro do casamento também. E a Esther, com a sua sabedoria, ela traz pra gente que a Esther, ela transmite pra gente o quê? Ela transmite calma, paciência, segurança. Uhum. Ela traz tudo isso para nossas vidas. E trazendo isso para nossas vidas nos leva a voar como águia, né? Olha, porque, que boa colocação, né? Sermos renovadas. Porque a própria palavra diz, eu acho que é em Isaías, né? Que se renovarão e voarão com asas de águia, né? E não cansarão, e não se fadigarão, também. Né? Assim foi a Esther. Você acha que ela cansou? Não, ela lutou, né? Ela saiu daquele local, né? Aonde foi levada para o palácio, e ali ela passou por um processo. E esse processo... Talvez esse processo, assim, trazendo para nós, não foi tão maravilhoso. De a gente falar, ela foi preparada, adornada, com óleos, com bálsamo. Talvez Esther não quisesse estar naquele lugar. Talvez Esther... Hoje, quantas mulheres nós conhecemos que são simples e não querem essa coisa de estar em palácio, estar em meio de festas gloriosas. Algumas almejam, outras não. Então, nós não sabemos se realmente Esther estava porque ela queria, mas ela se sujeitou a passar o processo, ela obedeceu o processo, né? E eu acho que, tipo assim, é o propósito de Deus. Porque se tem Deus, caminha para acontecer aquilo que Deus quer, né? E a obediência de Esther, trazendo para nossas vidas, é muito importante, porque a Esther, ela obedeceu ao seu tio adotivo pai, né? O Mardoqueu, e ela obedeceu, assim, com excelência, porque ele fala assim, olha, não fala de que linhagem você é, né? Não fala, né? E ela guardou, ela foi fiel, porque ela era judia, né? Então, naquela época nem poderia, né? Talvez ela poderia ser assassinada ali, né? Por conta da rivalidade que existia, né? Entre judeus. Então, assim, a Esther foi obediente nesse ponto, e ela foi o que? Fiel ao seu povo. Porque ela era judia, então ela foi fiel. E tudo tem um propósito, né, Rose, no nosso tratamento. Sim. Tudo tem um propósito, porque hoje eu vejo pelo Grupo Águia o quanto Deus ele tem, assim, me ensinado no Grupo Águia, né? Vendo o testemunho de outras mulheres, o sofrimento de outras mulheres, e por tudo que as mulheres têm passado, hoje eu me vejo assim, poxa, tem processo difícil, né?
processos difíceis por aí. E eu aprendo, né, com elas a ter coragem, eu aprendo com elas a me manter firme, eu aprendo com elas a não abaixar a minha cabeça. Eu aprendo com elas assim, É né? você ser posicionada, né? O que nós estamos aprendendo no Águia é saber quem eu sou em Deus. Sim. Quem está dentro de mim? Se é o Espírito Santo, se é o próprio Sim. Deus. Então, é o que nós aprendemos, é o que nós colocamos, né? E muitas vezes essa nossa identidade é rotulada de outra forma. Ou através de religiosidade, ou através de rejeição. Aí, no Águias, o que nós temos descobrido umas com as outras, como eu também tenho descoberto muito isso, é a minha identidade, quem eu sou em Deus. É ser transparente, ser verdadeira, né? É dizer não a colocações que fizeram a nosso respeito, né? Nos aceitarmos de uma certa forma, né? Então, assim, o que eu vejo que está muito dentro da palavra, o que nós estamos vivendo hoje, é que quando nós entramos num estudo como esse que você está trazendo hoje para nós, Cléo, nós estamos vivendo, nós estamos conseguindo passar pelo processo. E aí a gente vê, né, Rose, que assim, não é só o nosso processo que aconteceu. Sim. Histórias de mulheres que desconhecidas, a história da Esther, que a gente não conhece pessoalmente, conhece a história dela, né? Sim. Que passou por esse processo. Sim, mas e como dizem, né, na linguagem coloquial, os bastidores. E por trás? E por trás. Quem era Esther? Esther trabalhava, Esther era uma menina feliz por ser órfã, né? Será que Esther realmente era uma menina que cresceu ali obediente ao seu tio? Será que não existia revolta dentro dela? Será que em nenhum momento ela sentiu assim, se eu estivesse com meu pai e com a minha mãe? Sim. Que é o que acontece hoje, né? Mas Esther nos retrata que nessa parte aqui, entrando na adoção, eu vejo que Esther, ela foi obediente. Independente do processo que ela estava vivendo em relação à orfandade, trouxe uma obediência para ela e hoje nós podemos dizer uma mulher sábia. Né? Isso mesmo. E, Cléo, fala para mim um pouquinho assim, como foi a parte mesmo da história onde Esther, ela se adentra ao palácio, qual foi a estratégia que Esther assim teve quando ela foi lá preparada, que até esse momento ela está sendo preparada, dentro ali, né, de porque o palácio era dividido, deu para entender que ela era dividida, tinha uma ala que era das mulheres, né? Então, por enquanto, ela ainda estava nessa parte lá, sendo preparada, tinha pessoas para cuidar dela, tinha os óleos, os bálsamos, os adornos, né? A forma de falar. Eu percebi que tem uma parte que tinha alguém que ensinavam elas a ler, né? E a escrever. Então, assim, elas estavam realmente sendo preparadas, que é o que nós precisamos hoje, né? Ser preparadas, né? Para entrar na sala do rei, para que nós venhamos, assim, chegar aonde Deus quer que nós chegamos, né? Então, nós precisamos ser preparadas, né? Então, fala um pouquinho dessa preparação, Cláudia. Na preparação da Esther, houve um acontecimento, chega aos ouvidos da Esther, né? Que o seu pai adotivo estava à porta do rei ali, né? Com roupas de saco ali. E ali, mas nesse momento ela já era rainha, né? Era rainha, já era rainha. E chega aos ouvidos da Esther. E aí depois chegou ao ouvido da Esther que o seu povo estava sendo ameaçado de morte, né? Por Amá, né? Que era o chefe da guarda, alguma coisa assim, isso. E aí chega aos ouvidos dela, e aí ela pede, né, para o seu pai, para o Mardoqueu, que convoque todos os judeus, né? Para que venha estar jejuando 3 dias e 3 noites, que ela ia fazer o mesmo com as moças lá, né, do palácio. E esse processo, depois de passar esse processo, nesses 3 dias de jejum e oração, ela ia adentrar a porta do rei, né, para poder falar do acontecimento que ia acontecer com o seu povo. E o mais importante que a Esther, ela fala assim, né, se perecer, pereci. Então, ela corre um risco muito grande. Além do processo que ela estava passando já ali, ela já estava, né, creio que ela já estava bem preparada, mas ainda não tinha acabado. De repente, veio uma outra provação para Esther, né? Seria como hoje, assim, na nossa vida? Sim, seria como hoje. Muitas vezes estamos bem, né, assim,
espiritualmente, as coisas estão andando bem, nós estamos trabalhando, nosso filho está com saúde, e de repente acontece algo na sua vida e desmonta, né, aquele processo, tem que parar um pouco para você arrumar. E foi isso que aconteceu, né, o processo da Esther. Estava vivendo assim, né, uma Isso. realidade maravilhosa, Isso. né, aos nossos olhos, né, e de repente já tem que tomar de autoridade, já tem que tomar de coragem, já tem que Isso. se planejar, que é o que acontece com a gente, né? Isso. Tá tudo bem, daqui a pouco já, epa, para, vamos nos planejar, vamos assim, buscar uma resposta, né, em Deus, né? Mesmo. Porque eu creio que a primeira coisa Isso. é buscar em Deus, né? Mas o que me leva mais assim é a vida de Esther, nessa coragem, nesse procedimento dela, esse posicionamento dela, porque ela estava preparada. Porque teve 3 dias, né? 3 dias e 3 noites de jejum e oração. Então ela se preparou. Então, por mais que ela foi ali temorosa, se eu perecer, pereci, ou seja, se eu morrer, eu vou fazer aquilo, tudo bem, eu vou fazer aquilo que o meu Deus, né, faria. Né? O que meu Deus faria no meu lugar. Sim. Que é defender o meu povo. Sim. Que é defender o povo dele. Porque a Esther era temente. A Esther era obediente. Né? A Esther era obediente. E essa obediência de Esther, a gente temos que trazer para nossas vidas. Né? Não precisa ser só sábia, mas precisa ser obediente, obedecer. Indo para essa parte do jejum e oração, você acabou de colocar para gente que ela estava preparada, né? Assim como ela foi preparada no início para ser uma rainha, Esther também teve que se preparar espiritualmente para chegar diante do rei. Então, que nós vamos aprender essa preparação antes de nós chegarmos ao nosso mestre, ao nosso Deus, para fazer uma petição a ele, que nós nos preparamos antes, que nós venhamos primeiro buscar a Ele, buscar essa intimidade, fazer esse sacrifício que para muitos o jejum e a oração é um sacrifício temeroso, mas não, né? O sacrifício do jejum e oração é como se fosse uma preparação para a resposta, né? Sim. Daquilo que Deus tem para nós. Então, o jejum e a oração foi uma preparação. Né? E foi uma coisa de muita sabedoria quando ela usou esse jejum e a oração. Porque naquela época nem podia se apresentar diante do rei, né? Não podia. Uma parte da história eu estava vendo que fazia 30 dias que o rei não chamava a rainha Esther para sua presença. Então, assim, ela tinha que esperar ser chamada. Então, como que ela ia diante de um rei sem ser chamada? Isso então, mesmo. Ela teve a estratégia de colocar todo o palácio, inclusive os animais, né? Isso. Em jejum e oração, para que pudesse se achegar diante do rei. Então, nesse ponto de Esther, nós vemos uma grande sabedoria, um planejamento e uma estratégia de Esther, que nós mulheres não podemos simplesmente ler a Bíblia. Eu vou ler o livro de Esther, que bonito, Esther foi uma rainha. Não, nós temos que trazer para a nossa vida, e no momento que nós precisarmos, nós temos que usar de sabedoria. Isso né? mesmo. O que devo fazer? Devo primeiro, me preparar. Preparar é o quê? Se planejar, saber de que forma se chegar diante do nosso Deus, o que tem acontecido comigo que precisa ser limpo, precisa ser curado, precisa ser renovado, para me poder chegar diante do meu Pai. Eu não posso chegar de qualquer jeito. A palavra do Senhor, venha como estás, mas não permanecer como nós estamos, né? É um ponto muito importante que quando esses 12 meses, trazendo para nossas vidas espiritual, existe 2 processos, né, Rose? É muito lindo isso. Existe 2 processos em nossas vidas. O tempo do chamado e do convite. Olha, que lindo, né? Isso é bastante interessante. É interessante. Né? O chamado, o tempo do chamado. Este tempo é o tempo de entrar na casa do rei para se curar de todo as mazelas e se purificar de todos os pecados e toda a injustiça, que é o que acontece na preparação. Sim. Esse tempo aí, né? Aí depois vem o tempo do quê? Da preparação do encontro. Olha que lindo. Vai ser a mesma coisa, a sabedoria que a Esther traz pra gente, trazendo pro lado espiritual, é muito lindo, né? Aí vem o tempo da preparação do encontro. Olha que lindo, né? E com o rei, onde nós somos perfumada, hidratada e preparada para entrar na presença do rei. A mesma coisa somos nós, quando nós nos preparar
para o grande dia a encontrar com o rei, né? Com o nosso noivo, né? Seria o nosso noivo. Estamos nos preparando. Estamos como fosse uma noiva adornada, perfumada, né? E esses dois tempos nas nossas vidas de cristã, nas nossas vidas de mulheres que buscam a palavra do Senhor, o entendimento, a libertação, é do encontro mais desejado aos nossos corações, que é esse encontro, é o encontro final, né? E o mais lindo que a gente temos que trazer, que as pessoas têm que entender naquela época lá, é do óleo. Como era o óleo, né? O óleo de quê? Especiarias de bálsamo, de cura. E naquela época as pessoas se curavam, Rose, com esse óleo, né? É como se fosse o tipo de um doutorzinho que existe hoje para curar uma ferida, né? Sim. E esse óleo lá era para curar. Porque eu creio que tinha ferida nelas também, né? Essas feridas, não só um mau cheiro. Os traumas, né? Os traumas, né? Mas precisava ser curado. Vamos supor, depressão hoje em dia, né? É uma coisa que está sendo tão, né, assim, muito... Está se tornando comum, né? Na vida de mulheres. E esse bálsamo a gente leva como um bálsamo de cura, né? De um remédio, vamos supor. Imagina aquelas mulheres, no coração daquelas mulheres, todas aquelas mulheres ali, né? Sim. Então, era um tempo, e era dois tempos. O tempo do encontro e o tempo da cura. E hoje nós aprendemos uma com as outras, estamos nesse tempo de cura, de transformação, de libertação. E esse bálsamo hoje está dentro de nós, que é o Espírito hoje Santo. Nós temos esse privilégio, nós somos muito, né, privilegiados, porque a gente temos o quê? Temos o Espírito Santo de Deus dentro de nós, né? E se nós nos atentarmos para nós mesmos, saber a importância de ter o Espírito dentro das nossas vidas, né? Ter livre acesso ao Pai, não ter que se prostrar diante de ninguém, quer dizer, nós mesmos podemos ter esse livre acesso, né? Sim, porque o Senhor disse que maiores coisas faríamos, né? E a autoridade do Espírito Santo está sobre nós, né? Foi deixado sobre nós o Espírito Santo. Né? Isso mesmo. Tetelestai, foi pago um alto preço pela nossa vida. Então, Tetelestai, Jesus já pagou por nós. E somos livres. E por que não se libertar dessas coisas que ainda nós levamos? Sim. É porque nós precisamos chamar à existência isso que já está dentro de nós, que é a presença. Eu acredito que esses traumas, esses cuidados que nós precisamos ter com nós mesmos, o princípio dele, Cleo, eu acredito que seja a aceitação. Você precisa aceitar que você tem um problema, você precisa aceitar que você precisa de cura, aí você sai dessa negação e você começa a viver a sua cura. Aí você começa a se abrir, você começa a ser restaurada, você começa a ser curada por esse poder que há dentro de você. E muitas de nós não estamos sabendo usufruir deste poder que está dentro de nós, que é o poder do Espírito Santo, aquele que nos alerta, aquele que nos dá direcionamento, mas de que forma? Pedindo a ele, como Esther fez. Como Esther pediu? Esther entrou em jejum, em oração, para que pudesse ter sabedoria para se achegar diante de um rei, o qual ela ia avançar e libertar o seu povo. Só que ela não podia sozinha, como nós não podemos sozinha. Nós precisamos ir de encontro ao nosso Pai, nós precisamos dessa comunhão, porque precisamos uns dos outros, né? A palavra diz que nós devemos estar próximos uns dos outros. Então, assim, Esther, ela fez exatamente como Deus queria. Ela buscou a comunhão com o povo, onde todos estavam na mesma unidade, né? Que é forte falar da unidade. Hoje as pessoas não querem estar em unidade, as pessoas querem cada um ganhar por si, né? Empresas querem cada vez mais engolir outras empresas, pessoas querem passar por cima de pessoas, estão esquecendo daquilo que o Senhor tem colocado, que é a unidade. Esther buscou unidade, Esther buscou sabedoria, Esther buscou a espiritualidade e Esther avançou. Foi estratégica. Foi muito estratégica. E ela avançou. Ela foi até o rei num tempo onde uma mulher não poderia ir. Então, ela foi até aquele rei, onde o rei
cede o cetro para Sim. ela, né? Para que ela tivesse a permissão de falar com ele. Isso E mesmo. hoje nós temos o direito de ir e vir e falar, e muitas vezes nos travamos, muitas vezes nos colocamos no papel de vitimismo, né? É. Naquele nosso coitadismo. Então, assim, que nós venhamos ser mulheres como Esther, encorajadora, né? Verdade. Mulher inspirada, mulher ousada, né? É. Ô, Cleo, fala um pouquinho para nós, mais um pouquinho aí dos pontos, né? Sim. Que você estudou a respeito de Esther, assim, que não foi só obediência, que tem muitos frutos em Esther, né? Pra gente aprender. Tem. E outra coisa também, a Esther, para estar na presença do rei, basta você levar o seu coração, tá, mulheres? Amém. Não precisa mais nada. Para estar na presença do rei, você basta levar o nosso coração, a sinceridade, né? né? Sinceridade. De todo o coração. Então, um dos pontos que eu coloquei aqui, Esther, primeiro ponto, Esther era judia, né? Que nem todo mundo conhece a história, todas as mulheres conhecem a história, ela é judia. O segundo ponto, Esther foi muito obediente, né? Esther foi muito obediente ao seu primo pai adotivo, né? A não declarar a linhagem que ela era, né? E o terceiro ponto, ela foi fiel. Ela foi muito fiel ao seu povo, ela foi fiel aos seus princípios, ela foi fiel ao seu pai adotivo, né? E ela cumpriu essa fidelidade, né? E o quarto ponto, ela era uma mulher que via graça e benevolência. O rei achou isso nela, graça e benevolência sobre a vida da Esther. O quinto ponto, ela era uma mulher de sabedoria ao que ela fez, né? Que reuniu todo aquele povo para estar o quê? Jejuando. Ela foi sábia, ela foi estratégica. Então, quando nós enfrentamos algo nas nossas vidas, nós temos que ter essa estratégia que a Esther esteve. Vamos pro joelho, vamos orar. Vamos nos unir, né? Vamos nos unir. Como hoje, né? Nossa nação está passando Isso. dificuldade, muitas pessoas entrando aí em calamidade. Isso. E nós não vemos essa unidade, Isso. né? Do povo se unir e vamos para o joelho, vamos para a Isso. oração, né? Vamos para a Isso. busca. E o outro ponto da Esther foi a coragem. Sim. A coragem de se arriscar a própria vida, né? Não podemos deixar o medo nos acovardar, né? Cleo? E como águia, a águia ela é corajosa. Voa alto. A águia ela não tem medo. Não. Quando vem a tempestade, faz o quê? Ela voa mais alto e ela vai voar acima das nuvens. Com a tempestade, ela enfrenta a tempestade. Que é o que nós mulheres devemos fazer, né? Enfrentar, né? Enfrentar, não correr. Não correr. Sabe, porque o que tem acontecido hoje com a depressão feminina? A mulher se sente incapaz, insegura, e no momento da tempestade, os conflitos, o que ela faz? Ela corre para o quarto. E ali ela se anula, ali ela entra no vitimismo, no coitadismo. Então, dá uma olhadinha dentro de você aí, do outro lado, se você tem se colocado numa posição fora daquilo que Deus tem colocado para você. Deus tem criado mulheres para serem inspiradoras, mulheres para serem corajosas. Veja que na Bíblia toda, Jesus estava sempre presente com as mulheres. Aqui na história de Esther, Jesus ainda não estava sobre a terra, mas você percebe a presença, já percebe que Deus já trabalhava da mesma forma, né? Encorajando, colocando uma mulher numa posição de lealdade, uma mulher que luta pelo seu povo, então uma mulher que luta pela nação. Então hoje, se nós falamos de mulheres, é para ver a força que nós mulheres temos, né? Então que nós venhamos continuar nessa força, né, Cleo? Cleo, eu queria falar para você o seguinte, né? Falamos do Águias, temos aí vários projetos aí para acontecer no Águias, temos nosso encontro de casais também, que vai ser algo glorioso da parte de Deus para nós, né? Queremos convidar vocês aí em relação a isso, e também queria falar para você assim, traz um pouquinho para nós aí a finalização desse estudo nosso de Esther. O que você deixa para nossas amigas aí que estão nos ouvindo, para nós assim finalizarmos com chave de ouro aí
todo esse estudo, essa sua dedicação. Estou muito grata por isso, Amém. viu? Sei que não é fácil, meninas, nada é fácil, Não. mas é prazeroso, é glorioso, traz para nós, assim, uma alegria da qual nós não sabemos explicar, de ver o entendimento e ver a verdade de Deus dentro da palavra, né? Verdade. Sem religiosidade, sem comando, apenas fazendo a vontade de Deus. Amém. O que eu tenho que deixar para as mulheres sobre o nosso estudo de Esther foi muito gratificante, né? Que todas venham ter paciência, venham ter calma, né? Nós mulheres muitas vezes somos muito agitadas, porque a Esther aqui, ela foi paciente, ela agiu com sabedoria, né? Ela foi sábia nas suas decisões que ela tomou, ela foi estratégica, né? Ela usou de todos o que ela tinha, que foi direcionado por Deus mesmo, porque para tudo isso a Esther teve o seu período. Então, assim, eu deixo para vocês, mulheres sábias, porque vocês são mulheres sábias. Sim. Vocês são mulheres sábias, só não estão sabendo como reagir a certas situações. Então, tenha paciência, tenha calma, vá para o joelho, né, que vocês vão ser, sim, ter a sabedoria da Esther. Amém? E espero que nosso estudo venha ter deixado algo de aprendizagem para vocês. Para mim foi muito gratificante aprender da Esther, né? A gente lê, mas quando a gente lê mais, se aprofunda mais. E eu me aprofundei na parte da cura, né? Então vamos nos curar, vamos Sim. nos preparar, vamos tirar aquilo que as mazelas, vamos tirar as ilhas do nosso coração, sabe, os traumas de orfandade, vamos tirar o desprezo de marido, Falta de filho, de união. sabe, a falta de união. Vamos avançar como Esther, vamos avançar e vamos ter coragem, né? Que a nossa coragem venha estar ajudando o nosso povo, a nossa família, né? A nossa fé, que ela venha estar em prática como a vida da Esther. Verdade, Amém? né? Amém. Então, meninas, é isso aí. Muito obrigado, né, pela participação de vocês. Obrigado pelo carinho. Obrigada aí por vocês estarem junto com a gente mais uma vez. Convido vocês aí a estarem participando. Tem aí o nosso contato. Entre em contato com a gente. Quer fazer parte do grupo? Seja aí uma integrante do Águias, né? Não existe regras, não existe valores. O Águias nós somos livres, porque Jesus já nos libertou na Amém. cruz. Então, nós vivemos essa liberdade de poder aprender dentro da palavra e aprender umas com as outras, porque temos a essência, que é o Espírito Santo Amém. de Deus. E quero convidar vocês aí para estar participando também do nosso encontro de casais, que será um encontro onde as águias estarão em cordão de 3 dobras, né? Temos também o nosso seminário, que vai acontecer no dia 23 de julho também, estejam atentas aí, estaremos informando em nossas redes sociais. E se inscreve no nosso canal, compartilha, passa aí para sua amiga. Se você achou essa matéria importante, se você gostou aqui, sejam vocês aí pessoas anunciadoras do Evangelho, anunciadoras daquilo que o Senhor quer para a nossa vida. Mulheres, grande beijo aí, tenham um ótimo dia, um ótimo domingo para vocês e dias gloriosos, extraordinários para vocês, legal? Amém? Bom dia a todas, um grande beijo, não esqueça, Tetelestai, o preço foi pago. Coragem, mulheres!